Bem, gente, agora nós vamos resolver um sistema linear. Isso aqui que vocês estão vendo é um sistema linear com três variáveis, ó. A variável x, a variável y e a variável z, onde eu tenho que descobrir cada variável que aqui está. Ok, galera? Então, para a gente resolver essa equação, esse sistema de equação linear, nós vamos usar a famosa o quê? Regra de Cramer. O que é a regra de Cramer? A gente resolve o sistema linear por meio de determinante. Então, primeiro, a gente vai calcular o determinante da matriz. Então, como a gente calcula o determinante da matriz? Vamos calcular o determinante da matriz. A gente vai pegar os coeficientes de x, de y e de z. Quem são os coeficientes da primeira equação? 1 do x, 2 do y e 3 do z. Esses são os primeiros coeficientes. Agora, da segunda equação, 3 menos 1 e 2. Então, coloca aqui na matriz, ó. 3 menos 1 e 2. E os coeficientes dessa última aqui, ó, que é 2, 3 e 1. Então, faça isso, ó. 2, né? 3 e 1. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular esse determinante dessa matriz. Para calcular o determinante dessa matriz, a gente tem que usar regra de Sarrius. O que é regra de Sarrius? A gente repete a primeira coluna e repete a segunda coluna também. Então, ó, a gente tinha aqui a matriz, não tinha? Então, a gente repetiu aqui, ó. A gente repetiu a primeira coluna, tá aqui, e a gente repetiu a segunda coluna também, conservando os sinais, ok? Então, a gente vai multiplicar essa diagonal, vai multiplicar essa diagonal e vai multiplicar essa diagonal. Tá vendo? Então, a gente vai multiplicar a primeira diagonal. 1 vezes menos 1 vezes 1. Então, quanto dá essa diagonal? A primeira diagonal multiplicada dá menos 1. Vamos multiplicar essa diagonal aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá quanto? Dá mais 8, né? E agora vamos multiplicar a terceira diagonal, que multiplicando dá quanto? Dá mais 27, né? Agora nós vamos pegar as diagonais contrárias, ó. Vou até usar outra cor aqui, ó. Essa diagonal contrária, essa diagonal contrária ou diagonal secundária e essa diagonal secundária. Então, aqui, ó, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, mas ela tem que trocar o sinal. Então, vai sair quanto? Vai sair menos 6. Multiplicando aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Trocando o sinal dá o quê? Menos 6. E, por último, a gente vai multiplicar essa daqui, que dá menos 6, né? Trocando o sinal, fica o quê? Fica mais 6.
Então, ó, os opostos cancelam, né, em matemática. Então, 6 menos 6 cancela, né? Então, vai ficar 27 aqui, ó. 27 menos 7 dá 20, né? Não é isso? 27 menos 7 dá 20. Com 8, então, o determinante geral, isso aqui dá quanto? 20, né? 28, né? Que deu. Deu 28. Então, calculamos o determinante geral da matriz. Professor, terminou? Claro que não, né? Agora, nós vamos calcular o determinante de x, porque tem que calcular o determinante de x. Então, vamos calcular o determinante de x. Vamos fazer aqui o determinante de x. O que é o determinante de x? Você vai pegar a matriz, tá vendo? Você vai pegar a matriz, mas não vai usar os elementos de x. Se é determinante de x, esses elementos aqui, ó, 1, 3 e 2, vão ser substituídos por esses caras aqui, ó, 5, 8 e 1. Então, a gente vai calcular agora quem? Nós vamos calcular, ó, presta atenção, nós vamos calcular, ó, o determinante de x. Então, vamos calcular o determinante de x. Então, quem é o determinante de x? Aonde está x, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 5, 8 e 1 no lugar do x. Já os elementos de y, eu vou repetir, ó, 2, menos 1 e 3. Eles vão ser mantidos. Os elementos de z, eles também vão ser mantidos, ó. Os elementos de y e de z, eles vão ser mantidos. E a gente vai calcular agora o determinante x. Então, quem é o determinante x? Repete a primeira coluna, 5, 8 e 1. E repete a segunda coluna, 2, menos 1 e 3. Agora a gente vai calcular o determinante pelas matrizes, o quê? Pelas diagonais. Então, vamos calcular esse aqui e esse aqui. Vamos multiplicar as diagonais. Então, quanto vai dar isso multiplicando as diagonais? Vamos lá. Isso dá quanto? 5 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 5, né? Aqui, ó, a segunda diagonal. 2 vezes 2, 4 vezes 1. Então, vai dar mais 4. Agora, vamos multiplicar aqui. 9 vezes 8, 72. Como está positivo, continua o quê? Mais 72. Agora, nós vamos pegar as diagonais secundárias. As diagonais secundárias são essas daqui, ó. Essa daqui e essa daqui, diagonais contrárias ou secundárias, né? Então, vamos calcular. Multiplicando aqui, ó, dá 16. Trocando o sinal, fica o quê? Fica menos 16. Aqui dá 10 vezes 3, 30. Trocando o sinal dá o quê? Menos 30, né? E aí, ó, aqui dá menos 3, né? Menos 3. Mas quando você troca o sinal, fica o quê? Fica mais 3, né? Não fica assim? Então, a gente tem que calcular isso daqui, ó. Então, vamos calcular os positivos. Aqui, ó, dá 76, né? 76, né? 76 com 3 dá quanto? Aqui, ó, 76 com 3 dá quanto? 79, né? Agora, vamos somar os negativos. Aqui, ó,
dá 46. 46 com 5 dá quanto? 51, né? Não é isso? Então, o resultado que eu encontrei do dx deu quanto? Deu 28. Se o dx dá 28, qual o valor de x? O valor de x é o determinante x dividido pelo determinante geral, que eu já encontrei lá em cima. Então, ficou 28, que é o determinante x, dividido pelo geral, que é 28. Então, o valor de x é 1. Encontrei o valor de x. Professor, o que eu tenho que fazer agora? Agora, nós vamos calcular o determinante de quem? O determinante de y, né? Nós vamos encontrar o determinante y. Então, aqui, ó, nós vamos encontrar o determinante y. Quem vai ser o determinante y? Vamos fazer aqui dy. O dy, nós vamos manter os valores de x. Ó. Quem são os valores de x? 1, 3 e 2. Eles vão ser mantidos. Agora, os valores de y, eu vou trocar pelos resultados 5, 8 e 1. Então, aonde está y, eu vou colocar esses elementos aqui, ó, que são os elementos do resultado, né? Aonde estava y. E o z eu vou manter como estava. Como é que estava o z? 3, 2 e 1. Eu vou manter eles. E aí, ó, como é que se faz? A primeira coluna repete. A segunda coluna também tem que ser repetida, né? Então, a gente vai calcular agora as diagonais principais. Quem são as diagonais principais? Essa diagonal e essa diagonal. Então, vamos multiplicar as principais? Quanto dá isso aí, multiplicando as principais? Dá 8 vezes 1 dá 8, né? 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Então, põe mais 20. E a terceira, 3 vezes 3, 9. Vezes 1, 9. Mais 9. Agora, as diagonais secundárias, eu vou multiplicar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o sinal, né? Não foi isso que eu ensinei? Que a gente troca o sinal das contrárias? Então, 5 vezes 3 dá 15. Trocando o sinal, dá menos 15, concordam? 2 vezes 1, 2. Trocando o sinal, menos 2, né? E ali, ó, 2 vezes 8, 16. Vezes 3, 48. Trocando o sinal, menos 48, né? Não é isso? Menos 48. Então, galera, nós chegamos ao seguinte resultado. Aqui, ó, 20 com 17 dá 37 positivo, né? E negativo, quanto deu aqui o negativo? 50, né? Não é isso? 50 menos 65, né? Menos 65. Então, quanto dá isso aqui quando eu diminuo? Dá quanto? Dá 28 negativo, né? Então, ó, dá menos 28. Então, ó, quem vai ser o valor de y? O valor de y vai ser o dy dividido pelo determinante geral. O dy deu menos 28. O determinante geral deu 28. Então, y vai dar menos 1, né? Menos 1. Então, eu calculei, o x deu 1. O y deu menos 1. Quem ficou faltando eu encontrar?
ficou faltando eu encontrar o Z, mas eu não vou ser otário de pegar o Z e fazer o determinante Z. É só eu escolher qual equação que está mais fácil aqui. Qual equação que está mais fácil? A primeira, a segunda ou a terceira? Qualquer uma que você fizer, você encontra o resultado de boa. Eu vou escolher a primeira, tá bom? Vamos escolher a primeira. Então, a primeira ficou x, né? Quanto é x? Fala para mim, x é 1. Muito bem, 1. Mais 2 vezes o y. O y deu quanto? Menos 1. Mais o valor de z. Não, de 3z, né? Isso aí, 3z. Então, aqui, na verdade, é 3z. Isso aí, ó, igual a 5, né? Então, isso aqui, ó, vai ficar 1 menos 2 mais 3z igual a 5, né? Então, quanto vai dar isso aqui? Vai ficar o quê? Vai ficar 3z é igual a 5, o menos 1 passa para lá mais. Então, z é igual a 6 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, z é igual a 2. Então, o conjunto solução foi encontrado. Pode marcar o conjunto solução. X deu 1, y menos 1 e z deu 2. Ok, galera? Pode conferir ali, tirar a prova real, que o resultado é esse. Tranquilo, tranquilo? Bem fácil, bem simples? Ok, aguardo no próximo vídeo. Abraço!